Hoje a gente vai falar da cetogênese, ou assuntinho chato da bexiga. Mano, eu tô vendo uma vibe aí gravando um monte de aula de bioquímica para ensino superior. E aquilo que você não aprendeu na faculdade, você vai aprender aqui no meu canal, velho. Que tem aí um monte de aulas já de ensino superior de diversos conteúdos. E para quem não me conhece, sou Patrick Gomes, o seu professor doido de biologia aqui do YouTube. Cara, já tá com uns 5 vídeos que eu gravo que eu tô com essa camisa aqui do Pikachu. O povo vai achar que eu só tenho essa camisa. É não, velho, porque hoje eu liguei o 220 e tô gravando um monte de aula para ensino superior de bioquímica. A última aula que eu gravei, vou estar colocando aqui na descrição, foi sobre o ciclo da alanina. Tô gravando agora essa aula aqui sobre cetogênese e a próxima aula vai ser sobre lipogênese. Mano, tô aí, pra considerar, vai deixando o teu like, porque teu like é importante para canais de educação continuar crescendo aqui no YouTube. E tu tá ligado, velho, se tu achou difícil aprender esse conteúdo, eu cuspi aqui, tu viu? Se tu achou difícil aprender esse conteúdo na faculdade, imagina você gravar uma aula sobre esse conteúdo. Então, para considerar, deixa teu like e no final deixa teu comentário. Para aqueles estudantes de ensino superior muito chatos, que perguntam de onde é que eu tiro as informações que eu passo nas minhas aulas, vou estar colocando aqui na descrição toda a bibliografia dos livros e artigos e qualquer outra coisa do tipo que eu tenha pegado de informação para usar aqui nesta aula, beleza? Pois bem, hoje você vai ficar sabendo o que é essa tão falada cetogênese. E é uma aula que ela é uma continuação de uma outra aula minha que eu vou estar colocando aqui na descrição, que é sobre beta-oxidação. A beta-oxidação é estudar a beta-oxidação ou ver uma aula sobre beta-oxidação, não sai não, beta-oxidação é fundamental para tu poder entender o processo de cetogênese. Eu não estou aqui, olha pra mim, eu não estou aqui para provar que eu sei o assunto. Não é isso o meu intuito. E nem ficar me gabando. O meu intuito aqui é estudar junto com você e colocar você para aprender o assunto da mesma forma que eu aprendi. Nós somos amigos, beleza? Eu estou falando isso porque tem estudante que vem comentar aqui nos comentários. Ele só lê o slide, ele não sei o quê. Ô, seu filho da mãe, eu faço os slides como forma de te ajudar. Aqui não é uma aula para Enem, não, que é na lousa, não, batendo, não. É ensino superior, tem que ter informações detalhadas. Então, eu detalho as informações e coloco elas em slide para poder te dar. Eu te dou esses slides. Então, eu leio sim, porque é na leitura que a gente pode fazer as interpretações e as intervenções bioquímicas do que você tem que entender para poder compreender melhor a informação que eu estou colocando no slide. Se você é um daqueles estudantes chatos que acham ruim, abre teu canal, beleza? Abre teu canal e vai dar aula de ensino superior só falando com a boca para ver se o pessoal vai entender. Beleza? Então, para poder entender cetogênese, o ideal é que você saiba que diversos componentes são utilizados para poder produzir ATP. Então, glicose, ela é usada para poder produzir ATP no processo de respiração celular, só que além da glicose, dependendo da necessidade metabólica, o nosso corpo ele pode também utilizar gordura. No caso, ácido graxo e glicerol. Então, na beta-oxidação, você vê o destino do glicerol, que vai ser basicamente para vias também energéticas, e o destino do ácido graxo, que como é uma molécula gigantesca, para poder acontecer a quebra de cada agrupamento que forma o ácido graxo, vai produzir muito mais ATP. Agora imagine o seguinte, o seu corpo ele faz beta-oxidação justamente para poder você continuar tendo energia. Só que quando acontece alguns processos intermediários, essa beta-oxidação ela pode acontecer e os produtos que ela gera talvez não sejam tão interessantes para a célula e acabam tomando outros caminhos. Então, de uma maneira geral, a cetogênese basicamente é isso. É a formação de compostos a partir da beta-oxidação. Ou, mais detalhadamente falando, a partir do acetilcoenzima A, que é formado durante a beta-oxidação. E esses acetilos são convertidos em compostos chamados de compostos cetônicos.
Então, em termos gerais, eu estou falando isso de cabeça, tá bom? Como um todo, é isso que as pessoas entendem quando vai falar sobre cetogênese. Mas bora aqui para o slide. Olha só. Anote isso. Solte esse celular, pare de mexer nas coisas e olhe só para mim. Ó, cetogênese é o processo de produção de corpos cetônicos pelo fígado. Então, o órgão vai ser o fígado. E o nível vai ser a nível de mitocôndria. Você vai ver. Aí aqui tem acetoacetato, beta-hidroxiburitrato e acetona, durante um jejum prolongado ou quadro diabético. Então, quando ele fala jejum prolongado, é quando você passa muito tempo sem comer. Então, por essa necessidade, acontece uma hipoglicemia, e essa hipoglicemia faz com que você utilize outras fontes de energia. Uma fonte de energia bem interessante são os ácidos graxos que vão ser utilizados para poder acontecer metabolismo energético. Entretanto, pode acontecer, como eu falei agora há pouco, a produção de muitos componentes intermediários que não vão ser interessantes para a célula naquele momento. Então, olha só, durante o processo de oxidação dos ácidos graxos no fígado dos seres humanos e da maioria dos outros mamíferos, colocar aqui um ponteiro, o acetil-CoA formado pode entrar no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cíclico, ou ser convertido nos denominados corpos cetônicos. Então, esse acetil-CoA, ele pode se formar e pode entrar dentro de uma via de ciclo de Krebs, ou ele pode, dependendo da necessidade metabólica, ele pode simplesmente entrar dentro de conversão, ou seja, ele vai se modificar a um corpo cetônico. Agora é interessante que esse mesmo acetil-CoA, se fosse falando, por exemplo, de uma lipogênese, esse acetil-CoA ele poderia servir para formar outras moléculas de ácido graxo. Isso porque o acetil-CoA ele não sai para fora da mitocôndria, ele não consegue. Ele tem que ser convertido para poder sair para fora da mitocôndria. E o mesmo acetil-CoA, se você lembrar bem, aqui já vai ser uma informação mais detalhada, ele reage com oxaloacetato para formar citrato. Então perceba que é toda uma integração de metabolismo que existe. Por isso que quando você vai falar só sobre cetogênese, você fica meio que tem que passar outras informações também para você poder entender. Ou seja, acetoacetato, beta-hidroxiburitrato, burirato e acetona, que são exportados para outros tecidos através da circulação sanguínea. Então, basicamente, essa é a cetogênese. É a formação de compostos a partir do acetil-CoA. Esse acetil-CoA que foi formado, o acetil-coenzima A, ele é formado também por conta de necessidades metabólicas. Eu sempre estou falando isso, necessidades metabólicas. Então tem tudo uma explicação do porquê que as coisas acontecem bioquimicamente falando. Beleza? Então olha só aqui, ó. O acetil-CoA, esse mesmo acetil-CoA que ele é formado durante a beta-oxidação, ele pode reagir com o oxalacetato e formar o citrato e entrar dentro do ciclo de Krebs para poder formar a sua energia. Entretanto, pode acontecer o seguinte, o cara tá, por exemplo, em jejum. O cara está em jejum. Consequentemente, a pessoa em jejum diminui a quantidade de glicose. E, consequentemente, vários outros processos acontecem no corpo dessa pessoa. Um dos processos que acontece é a diminuição de oxaloacetato. Com a diminuição de oxaloacetato, vai aumentar a concentração de acetil-CoA. E a grande quantidade de acetil-CoA tem que ter um destino. Então, o destino vai ser a conversão desse acetil-CoA em compostos cetônicos, como o acetoacetato e o beta-hidroxiburitrato. E o acetona. O acetona é o menos conhecido. Não é que seja o menos conhecido, é o menos comum. Se forma mais o Eita, nomezinho difícil da bexiga, homem. Deixa teu like aí só por causa que eu não consigo dizer esses nomes, homem. Acetoacetato e a beta-hidroxiburitrato. Olha só, esses dois componentes, anota isso aí, são transportados pelo sangue até alcançarem os tecidos extrahepáticos, músculo esquelético, cardíaco e córtex, onde ocorre a oxidação desses compostos
por meio da via do ciclo de Krebs, para fornecer grande parte da energia requerida por esses mesmos tecidos. Então, esses componentes que são formados, eles vão sofrer conversões para poder novamente entrar dentro do ciclo de Krebs. Isso é bem interessante. Então, quando você vai estudar cetogênese, basicamente ele vai mostrar como acontece a formação desses três componentes. O acetoacetato, a beta-hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato. Meu Deus do céu. E acetona. Então, aqui nessa imagem, literalmente, você vai ver o que eu estou dizendo para vocês. Isso tudo aqui acontece a nível de mitocôndria. Tem algumas enzimas que são bem específicas. Então, olha para mim aqui. Olha junto comigo para essa imagem aqui. Então vai haver uma condensação de moléculas de acetil-CoA. Ó, eu tenho aqui uma molécula de acetil-CoA, outra molécula de acetil-CoA. E existe uma enzima chamada tiloase, que é ela que vai catalisar essa reação. Beleza? Então, quando acontece a reação, uma molécula de CoA é perdida e vai formar o componente chamado de acetoacetil-CoA. Esse acetoacetil-CoA, ele vai receber uma outra molécula de acetil-CoA. Só que nessa reação, que é catalisada pela HMG-CoA sintase, perde outra molécula de CoA e forma um componente chamado de HMG-CoA. Esse HMG-CoA, ele pode tomar ele perde outra molécula de CoA, se tornando o que nós chamamos de acetoacetato. Então, o acetoacetato, ele é feito a partir dessas oxidações que aconteceu com a molécula de... Oxidações não, né? Reduções que aconteceu com a molécula intermediárias. Então, formou o acetoacetato. Vala, meu Deus do céu. O acetoacetil-CoA perdeu um CoA, virou o HMG-CoA, depois perdeu outro CoA e virou o acetoacetato. Esse acetoacetato, que já é um dos componentes formados, ele pode sofrer uma redução e virar o beta-hidroxibutirato, ou ele pode perder uma molécula de gás carbônico e se tornar a molécula de acetona. Então, literalmente, essa cetogênese acontece dessa forma. Qualquer imagem que você colocar no Google, essa é a imagem padrão que vai sair. Algumas enzimas são bem específicas aqui. Para quem vai fazer uma prova, por exemplo, o professor pode te perguntar o porquê que a célula faz isso. Então, você tem que colocar pela diminuição da quantidade de glicose, consequentemente, diminuição da quantidade de molécula de oxaloacetato e, consequentemente, uma adaptação metabólica. Tem que queimar esses acetils que foram formados. Então, são formados em corpos cetônicos. Agora, para terminar a aula, eu coloquei uma informaçãozinha aqui bem bacana que eu queria compartilhar com vocês. Então, se liga só. Cetose e cetoacidose. A cetose foi descrita em 1962 pelo cientista Alfred Bauer. A cetose é um processo metabólico normal que ocorre quando o organismo recebe pouco carboidrato. Com isso, a produção de glicose diminui e o organismo é obrigado a usar os estoques de gorduras para obter a energia que precisa. Será que isso aqui é o jejum intermitente? O fígado, então, converte as gorduras nos ácidos graxos e a formação de corpos cetônicos. A cetose nutricional é um tipo de dieta baseada na redução de carboidratos e proteínas. O objetivo é levar o organismo a consumir os estoques de gorduras e aqueles que forem consumidas nas refeições. Já a cetoacidose diabética resulta do aumento da taxa de glicose no sangue. A insulina, responsável em metabolizar a glicose, não é produzida no diabetes tipo 1. Em decorrência disso, a glicose não é transportada para os tecidos e músculos. O organismo, então, reage para acelerar a produção de corpos cetônicos. Nessas condições, a cetogênese fica descontrolada, afetando gravemente o pH sanguíneo, o que exige atendimento médico com urgência.
As pessoas têm que desmistificar que bioquímica é só decorar as coisas. Padre, tu gosta tanto de bioquímica porque eu não decoro, eu aprendo. Então perceba a essência do porquê que acontece a cetogênese, a essência por que acontece o processo de beta-oxidação, a essência do porquê acontece o processo de respiração celular. Quando eu passei a estudar através de entender as essências do porquê acontece, ficou muito mais fácil de aprender. Então eu digo para você, caso você queira receber os slides, eu mando para você pelo WhatsApp aqui do canal com certeza e estou aberto para tirar principais dúvidas. Pode mandar a sua questãozinha da faculdade, a sua dúvida para o número do WhatsApp que eu ou alguém da minha equipe vai responder para você ou vai te ajudar a responder. Porque o meu foco aqui é te ajudar, beleza? Eu fico por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!